Olá a todos, começa agora o VT da sexta etapa do Campeonato Brasileiro de NASCAR do iRacing Brasil, etapa que foi disputada no circuito de Michigan na última terça-feira. Aí o momento que você vê algumas imagens do circuito, do entorno do circuito de Michigan, circuito tradicional, circuito muito conhecido e adorado aí pela maioria dos pilotos de NASCAR, circuito muito largo com alguns traçados e pontos de ultrapassagens. Sempre é palco de corridas muito interessantes, e assim como foi a última etapa do iRacing Brasil que você acompanha a partir de agora. Eu sou Rafael Sank e vou comentar alguns momentos dessa corrida para vocês. Se acompanha aí os pilotos na pista durante o practice, isso aí um pouquinho antes da qualificação. A qualificação é individual, então a gente nem coloca no VT porque o pessoal vai ser capaz apenas de ver um carro, né? Então a gente mostra aí, você viu o carro do José Falcão, o carro passou ali do Luiz Piccolo, e agora o Emerson Gonçalves, piloto Alliance Sky. Emerson que fez uma ótima corrida em Michigan. Você vê ali ele seguindo o carro do Jorge Lucavey. Jorge Lucavey que também fez uma ótima corrida, foi muito bem durante a prova, mas teve um probleminha, a gente vai acompanhar, e acabou não conseguindo a vitória o Jorge. Você vê aí a primeira fila formada por Jorge Lucavey e o João Carlos Nóbrega. O Jorge que conseguiu fazer a pole position durante a qualificação com tempo de 40.182. Nóbrega foi o segundo com 40.192. Você vê aí o carro do Darlan Santos, piloto da CGT. Darlan que após essa etapa aí é o novo líder do Campeonato Brasileiro, da primeira temporada do Campeonato Brasileiro de NASCAR. Aí o carro do Jorge Lucavey na primeira fila, puxando o grid. E aí o momento da largada. Você vê aí todos os carros alinhados. E aí o erro causado pelo Bruno Noronha. Bruno que no desejo ali de conseguir uma boa largada acabou batendo na traseira do carro do Carlos Ferrucci e causou uma grande confusão aí no grid. Pelo menos 3 carros acabaram abandonando a prova depois desse acidente, mas que, vendo pelo lado positivo, foi a única bandeira amarela da corrida. Você vê aí o Pace Car já saindo dos boxes, bandeira amarela em toda a pista, e os pilotos vão ter que alinhar ali atrás do Pace Car. Vamos ver, dar uma olhadinha no replay enquanto o Pace Car está alinhando aí com os carros para ver como é que foi essa batida, o que aconteceu ali na largada aqui em Michigan. Aí a câmera na traseira do carro do Carlos Ferrucci. Ó, você vê como o Bruno ele vai aproximando e aí acaba batendo no Ferrucci. Ferrucci é acertado por outros carros. E aí a confusão está formada, bandeira amarela em toda a pista. Vamos ver novamente aí o replay agora na câmera de cima, olha todo o grid aí. Você vê os carros todos alinhados de forma correta, como o carro do Ferrucci é jogado por um lado e por outro. E aí o Sérgio Calizário acaba acertando o carro do Ferrucci, ele largou na última posição. O carro do Ferrucci foi para baixo ali, mas faltou um pouquinho de experiência aí também para o Sérgio poder tirar o pé, assim como fez seu companheiro de equipe, o Luiz Piccolo, que assim que viu o acidente deu uma tirada de pé. O Sérgio que foi um dos pilotos que abandonou a corrida aí logo na largada. Aí a câmera no carro do Ricardo Nunes. Você vê como o Ricardo largou bem também. Ó, ele vê ali a fumaceira, já desvia do Ferrucci, depois desvia do Calamego. Realmente fez milagre ali o Ricardo Nunes, deu uma de Júnior Guimarães lá em Daytona e conseguiu desviar de todo mundo. Legal aí, não teve sua corrida prejudicada. Aí já o momento da relargada,
João Carlos Nóbrega conseguiu a ultrapassagem naquela primeira largada sobre o Luca Vei, e aí larga na ponta dessa vez. Aí a câmera parada na passagem de todos os carros pelo grid. Você vê aí os 20 carros que alinharam na última etapa, passando ali pela câmera. E aí os líderes ali, o João Carlos Nóbrega mantém a ponta, com o Jorge Luca Vei em segundo e o Paulo Dias Silva em terceiro lugar. Muito boa corrida aí do Paulinho. Você tem uma visão agora aí de todos os pilotos na pista. Olha que bonito aí, os carros muito próximos. O pessoal que durante toda a corrida, mesmo com as paradas em bandeira verde, conseguiu manter um ritmo muito forte, disputas durante toda a corrida. Foi realmente, Michigan proporciona isso, proporciona uma corrida com muita disputa, e foi assim na última terça-feira. Tava bonito de assistir esses pilotos aí dando show na pista. Aí você acompanha o carro do Alexandre Lamego, piloto da Falcon Motorsport. O Alexandre também chamado de Duca, conhecido pela maioria como Duca Lamego. Fez a ultrapassagem ali sobre o carro do João Milani. E aí foi ultrapassado logo em seguida pelo Raul Saraiva. Você vê também o Darlan Santos conseguindo ali uma boa ultrapassagem. Darlan que fez uma boa corrida, acabou não acertando muito na estratégia, mas mandou muito bem durante toda a prova. E ali você viu o carro lento da Alliance, era o João Carlos Nóbrega. Vamos ver no replay aí o que aconteceu com o Nóbrega e a habilidade do Nóbrega para não causar um acidente, para segurar o carro na pista. Você vê aí o Nóbrega com o Jorge Luca Vei muito próximo a ele. E aí, logo na saída aí da curva, você vê na entrada da reta, né? O Nóbrega acaba perdendo a traseira. Olha como ele vai para a grama e consegue segurar o carro. Realmente impressionante o nível de dificuldade para segurar um carro como esse naquela velocidade nessa pista é realmente muito alto. Uma prova disso é a câmera on-board. Vamos mostrar aí todo o trabalho de braço do Nóbrega para segurar o carro. Aí o momento que o Nóbrega sente que estava perdendo o carro, ele já vira o volante ali ao contrário, e você vê como ele precisa virar o volante ali, controlar a traseira do carro que o tempo todo quer rodar, mas o Nóbrega consegue segurar e não voltar para a pista. Ele mantém o carro na linha de rolagem até ter o controle total sobre o carro, e aí sim ele volta para a pista, volta para a corrida. Muito bacana realmente aí a manobra do João Carlos Nóbrega. A gente já vê a câmera novamente aí no carro do Nóbrega. Ele já tinha voltado para a pista, já estava recuperando posições. Você vê como o Nóbrega estava realmente muito rápido. O Nóbrega e o Jorge Luca Vei nessa corrida, eles estavam num ritmo realmente impressionante. Você vê a facilidade, de certa forma, com que o Nóbrega consegue fazer a ultrapassagem sobre os adversários, para ir atrás do Jorge Luca Vei, que também, se não tivesse tido problema, com certeza ou teria vencido ou teria chegado em segundo lugar. Uma corrida realmente impressionante aí, de todos os pilotos. Todos estão de parabéns pela corrida. Aliás, todos estão de parabéns pelo campeonato. Eu acho que Bristol foi uma exceção, mas realmente em Michigan o João Carlos Nóbrega e o Jorge Luca Vei se destacaram bastante aí no pelotão.
Aí o Evandro Fracalossi fazendo a ultrapassagem em cima do Júnior Guimarães. O Júnior que teve uma evolução muito grande no AV. Ele está se dedicando pra caramba nos ovais e tem conseguido ótimos resultados. Essa corrida aí, naquele momento, o Fracalossi estava pegando a 4ª posição do Júnior, que está vindo muito forte, tá? Realmente o pessoal do oval, essa temporada no Clube Brasil, tá de parabéns. O pessoal tem se dedicado, tem treinado, tem trabalhado junto para conseguir o resultado para o clube aí. É legal ver isso. Teve aí o momento que o Alexandre Mesquita é ultrapassado pelo Fracalossi e agora pelo Duca Lamego. Estava um pouco mais lento nesse momento aí o Alexandre Mesquita. O Alexandre Mesquita e o Duca que tiveram uma história aí nessa corrida. Daqui a pouco a gente vai ver o incidente entre os dois. Aí o carro do piloto da Alliance Sky B, o Emerson Gonçalves. Emerson fez a melhor corrida dele, na minha opinião, na temporada. Conseguiu manter um ritmo muito forte, conseguiu garantir uma boa posição no final da corrida. Contou muito com a sorte ali da estratégia também, claro. E aí não é sorte, né? É estratégia, então cada um fez a sua e a dele nessa corrida foi muito boa. Aí você vê ali o Darlan Santos, piloto da CGT, fazendo a ultrapassagem por fora sobre o Duca Lamego. Darlan estava muito rápido aí. Viu a possibilidade com o acidente do Ferrucci de assumir a ponta do campeonato e tratou de pisar fundo. Aí você vê a disputa. Piloto do carro número 21, Emerson Gonçalves, com o Darlan Santos e o Duca Lamego, todos muito próximos. Isso aí durante toda a corrida. Esse é um VT. A maior parte da corrida não são só os melhores momentos, e foi até difícil para mim catar apenas os melhores momentos, pois todos foram grandes momentos. E até por isso esse VT acabou ficando com um tamanho um pouco maior do que o normal aí, porque realmente ficou difícil tirar momentos tão bonitos de se ver na pista como foram esses momentos aí na corrida de Michigan. Você vê o Pedro Carvalho tentando a ultrapassagem em cima do Duca. Pedro Carvalho, piloto da Sinister, parceiro do Jorge Lucavei e do Bruno Noronha. Você vê como os pilotos respeitam a linha. O Duca manteve a linha do meio. O Pedro, enquanto estava por dentro, manteve a linha de baixo. Então isso aí com certeza só melhora o espetáculo e só faz com que os pilotos se respeitem mais em pista, né? Aí o momento que o Nóbrega começa a chegar no pelotão que está mais à frente, você vê a ultrapassagem do Júnior Guimarães em cima do Raul Saraiva. O Júnior, como eu falei antes, andou muito. Ele e o Paulinho também, o Paulo Dias Silva, que anda sozinho, é um piloto que corre pelo Amigos do iRacing. A equipe Amigos do iRacing que já até mostrou interesse na próxima temporada em participar com mais pilotos aí para poder ajudar o Paulinho e todo mundo que participa de campeonato de NASCAR, que assiste NASCAR, sabe quão importante é você ter uma equipe. Você vê os pilotos aí que estão trabalhando em equipe, como conseguem melhorar muito seu desempenho com dicas, estratégias e tudo que o pessoal faz aí para ajudar a equipe a chegar na frente, né? Ó, vamos nessa câmera on-board aí, ó, câmera on-board no carro do Luiz Piccolo. Você vê o Piccolo sendo ultrapassado ali.
pelo Bruno Noronha, o Bruno que com um acidente na largada acabou sendo punido com uma black flag, precisou pagar a punição, ficou algum tempo parado no box, e aí o Bruno tentando tirar o tempo perdido, e nesse momento ele estava uma volta atrás, estava acelerando tudo que podia ali o Bruno para conseguir voltar para a briga, voltar para o primeiro pelotão. Essa câmera on-board ficou muito legal, câmera on-board no carro do Bruno Noronha. Você viu como o Bruno tá com um traçado diferente, tá com uma maneira de guiar mais agressiva ali. Ele tem que guiar no limite o tempo todo, porque ele, como eu acabei de falar, ele tá uma volta atrás. E como ele consegue a aproximação mais rápida, é claro que isso vai ter consequências para ele mais para frente, né, com o desgaste do pneu e com voltas. Se ele não conseguir tratar, aí cuidar bem dos pneus, vai ficar um pouco mais lento, mas nesse momento ele está a todo vapor aí, conseguindo fazer ultrapassagens para ver se consegue voltar para a briga, né? Aí você vê ele lado a lado com o Evandro Fracalossi. Você pode ver que nesse momento nós já tínhamos quase 30 voltas de corrida e os carros continuavam muito próximos ainda um do outro. Impressionante aí o nível e até por ser setup fixo, né, a igualdade dos pilotos em pista ajuda muito aí a fazer esse belo espetáculo. Você vê aí o carro do líder Jorge Lucavei. Jorge, o único carro que estava ali sozinho na frente, ele conseguiu abrir uma boa vantagem para o segundo pelotão. E nesse momento aí ele estava só mantendo o seu ritmo, levando muito bem o carro na ponta do grid, fazendo excelentes voltas, fazendo uma excelente média de voltas, sempre andando no mesmo décimo ali. O Jorge, que não fosse o problema que eu já citei anteriormente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, com certeza teria chegado no pódio aí sem demérito nenhum para os outros pilotos. Na própria entrevista os pilotos comentaram sobre a velocidade que o Jorge estava conseguindo manter na ponta e a diferença, né, de tempo inclusive que ele estava conseguindo manter já no Pratice, depois confirmando na qualificação e aí na corrida, como a gente acabou de ver agora. Você vê o Darlan Santos ali agora fazendo a ultrapassagem em cima do Duca Lamego. O Duca estava sendo seguido ali de perto pelo Pedro Carvalho. Essa briga já vinha há algum tempo, esses 5 pilotos, eles ficaram juntos durante grande parte da corrida. Na verdade nós tínhamos aí 2 ou 3 pelotões, basicamente com os mesmos pilotos, que vinham trocando de posições. A cada volta era um que estava na frente, era outro. E realmente muito bacana de assistir. Isso faz com que a corrida passe muito rápido. Essa foi a maior etapa que nós tivemos até agora em tempo, mas que para mim, assistindo, moderando ali a corrida, foi a etapa que passou mais rápido, sem dúvida nenhuma. Aí a história que eu estava falando do Alexandre Lamego com o outro Alexandre, o Alexandre Mesquita. Você vê aí os dois xarás se encontrando na saída da curva. E aí é fim de prova pro Duca Lamego. Não teve como voltar. Você viu que na mesma hora que bateu o motor já estourou. Foi um acidente considerado de corrida, mas que teve um pouco mais de culpa aí do Alexandre Mesquita. Você vê que o Duca vem na linha de dentro e o Alexandre acaba descendo um pouquinho. E aí pega ali a lateral do carro do Duca,
que para evitar tomar a punição acabou jogando o carro no muro e se assustando jogando o carro no muro, e aí não teve jeito. O Alexandre Mesquita ainda conseguiu voltar, você vê ali, o carro dele bate devagar no muro, ele consegue controlar e voltar para a prova. Aí o piloto que a gente já tinha falado anteriormente, o Paulo Dias Silva, Paulinho, como é conhecido pelos amigos aí, disputando com o Pedro Carvalho, não, Bruno Noronha. Bruno Noronha ali, na verdade não está disputando, o Bruno está tentando tirar a volta que tá atrás. O Paulinho não dificultou muito, deixou o Bruno seguir o caminho dele ali. Ele nesse momento estava brigando com o Darlan Santos, que está atrás dele, e com o Evandro Fracalossi, que estava à sua frente. Aí você vê um momento que o Pedro Carvalho consegue a ultrapassagem em cima do Evandro Fracalossi. Olha como quase, mas por muito pouco ali o Pedro não toca o carro do Ricardo Nunes. E aí é impressionante a gente ver como esses pilotos têm um controle ali, dirigem no limite dos seus carros ali para conseguir a ultrapassagem, conseguir o melhor tempo. A gente olhando, às vezes pensa que andar em oval é fácil. Eu garanto para todo mundo que está assistindo esse VT, não tem nada de fácil andar em oval. Andar até é fácil, andar no limite, andar no tempo desses caras aí é realmente difícil. E o que mostra que isso é verdade é o fato deles terem feito uma etapa sensacional aí, histórica, que entrou para a história do iRacing Brasil em Las Vegas, quando não causaram nenhuma bandeira amarela, e agora repetindo aí em Michigan, 100 voltas, corrida mais longa da temporada até agora, apenas com uma bandeira amarela, e mesmo assim na largada, se não houvesse aquilo, provavelmente não teríamos bandeira amarela. Então andar nesse nível aí é muito complicado. Aí você vê a ultrapassagem do Luiz Piccolo em cima do Fracalossi. É até engraçado a gente falar, quando a gente fala em cima de um VT, porque a gente já viu essa cena, só que ao contrário, o Fracalossi passando o Luiz Piccolo, e agora a gente vê o contrário, né? O Luiz passando o Fracalossi, porque é realmente aquilo que eu disse anteriormente. Os pilotos trocaram de posições o tempo todo, sempre respeitando a linha. Você vê que os dois pilotos fazem a curva lado a lado, e cada um mantém a sua linha. O Fraca acabou dando um beijinho no muro ali, deixou o patrocinador da Alliance Sky ali no muro de Michigan. Aí a gente está vendo o momento em que o Nóbrega já conseguiu ultrapassar todos os pilotos que estavam à sua frente. Ele está passando aí o segundo colocado naquele momento, que era o Raul Saraiva. O Raul que acabou fazendo uma estratégia diferente da do pessoal. Nós tivemos algumas estratégias diferentes nessa corrida. Nesse momento aí o Raul, ele já começava a andar um pouco mais devagar, a tentar poupar combustível aí para ir até o final com uma parada a menos. Essa estratégia acabou não se mostrando aí muito efetiva em resultado, mas foi uma boa estratégia, foi uma boa tentativa aí da CGT para surpreender os adversários. Você vê aí o Darlan Santos indo para cima do Ricardo Nunes, conseguindo a ultrapassagem. Ali o Darlan e o Ricardo lado a lado. Isso foi comum durante toda a etapa, e os pilotos andando muito próximo, sem bater, o que é mais importante aí, respeitando sempre a linha do outro. Olha que legal essa câmera on-board no carro do Ricardo Nunes, que acabou de ser ultrapassado pelo Darlan. Vamos acompanhar o trabalho do Ricardo aí atrás do carro do Darlan. O Darlan que já botou até um aviso na traseira, né?
Bump Draft Here, bem no meio do carro para ninguém tocar na lateral. Bacana aí o aviso do Darlan pro pessoal que gosta de Daytona aí, de empurrar em Daytona e Talladega. Tá aí o aviso. Você vê o Ricardo Nunes concluindo a ultrapassagem em cima do Darlan e indo para cima do Júnior Guimarães. Nesse momento aí o Ricardo estava mais rápido que os seus adversários e não perdeu tempo, foi para cima ali para ultrapassar. Olha como ele conseguiu frear mais dentro, o Júnior sai um pouquinho mais forte, mas o Ricardo já vai para cima dele novamente. E aí a segunda ultrapassagem seguida do Ricardo, um momento muito bom do Ricardo na corrida. Aí o momento que eu havia falado antes, o líder da etapa, Jorge Lucavei, Jorge que vinha ainda bem distante dos seus adversários, nesse momento ele já tinha parado para fazer o reabastecimento e troca dos pneus, e aí o momento que o carro dele some, o Jorge consegue voltar aí, mas com 2 voltas atrás do pelotão, comprometeu toda a corrida dele, uma pena realmente aí. Merecia ter terminado bem essa corrida o Jorge. Aí o Evandro Fracalossi fazendo a ultrapassagem em cima do Darlan. Os dois que estiveram próximos ali durante toda a corrida. Você vê agora o José Falcão. O José Falcão foi, não diria uma surpresa, mas ele largou dos boxes, fez uma boa qualificação, mas aí preferiu largar dos boxes para não correr risco de acidente. E fez uma ótima corrida, também a melhor corrida dele na temporada até o momento. Tá aí José Falcão, piloto da CGT. Esse é o momento da última volta. Você vê o João Carlos Nóbrega sozinho, vai cruzar a linha. Vitória de João Carlos Nóbrega em Michigan. Vence a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de NASCAR do iRacing Brasil. Vem se recuperando. Nóbrega que não fez todas as etapas, está participando de um outro campeonato, mas que deve entrar na briga aí pelo título até o final. Aí o momento que o Nóbrega cruza a linha, você vê que ele ainda passa ali pelo Raul Saraiva e cruza na primeira posição. Aí o segundo colocado da corrida, José Falcão. Falcão, acabei de falar dele, ele, naquele final ali que eu mostrei, ele já estava com mais carro que todo mundo, já estava com mais pneu e tinha combustível. Só fez uma parada, conseguiu economizar o suficiente e vem aí para cruzar na segunda posição. Bela corrida, bela estratégia do Zé Falcão. E depois de toda aquela briga com aqueles 5, 6, 7 carros, Pedro Carvalho foi quem saiu melhor, fechou o pódio na terceira posição. Grande corrida aí do Pedrinho também. E aí a comemoração do vencedor, João Carlos Nóbrega, comemorando a sua vitória no melhor estilo NASCAR. Tá ali fritando pneus. Infelizmente pra gente como espectador acaba não aparecendo toda aquela fumaceira que levanta pro carro do Nóbrega, mas comemora bastante aí. Vamos ficar com essa imagem aí enquanto a gente mostra o resultado final da corrida. Tá aí o resultado final, João Carlos Nóbrega, o grande vencedor, com José Falcão em segundo,
Pedro Carvalho em terceiro, Júnior Guimarães em quarto, Emerson Gonçalves o quinto, Darlan Santos sexto, em sétimo lugar Raul Saraiva, oitavo Evandro Fracalossi, nono Ricardo Nunes e na 10ª posição, fechando os 10 primeiros colocados aí, Luiz Antônio Piccolo, piloto da Falcon Motorsport. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse VT e vamos agora para a entrevista com os 3 primeiros colocados. Muito bem, pessoal, já estamos aqui com os 3 primeiros colocados da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de NASCAR do iRacing Brasil, etapa disputada em Michigan com 100 voltas, apenas uma bandeira amarela, e isso mesmo na primeira volta da corrida ainda, antes, na hora da largada, né, tivemos essa única bandeira amarela da prova. A corrida que terminou com a vitória de João Carlos Nóbrega, com José Falcão na segunda posição e Pedro Carvalho em terceiro. Boa noite, Pedro. Fala um pouquinho pra gente aí como é que foi a tua corrida, desde o Qualify, a corrida, o que você esperava na noite de hoje. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, vão assistir o VT. Parabenizar o João e o José pela grande corrida, pelo esse pódio, 3 equipes diferentes, da competitividade que é esse campeonato. A corrida foi dentro do esperado, entendeu? Ser o melhor campeonato que tem aqui de NASCAR no Brasil. Sabia que tínhamos grandes nomes como João Carlos Nóbrega, Jorge Lucavei, Perucci, Bruno Noronha, Raul Saraiva, grandes pilotos que estão aqui com o campeonato. Consegui me qualificar em quinto, até considero razoável para mim. Tive um azar que eu tive um problema no meu volante deu uma bugada, bati no muro, peguei 1 minuto e meio de reparo, consegui reparar só 30 segundos. Como só teve uma yellow, resolvi tocar o barco para frente. O carro estava correspondendo, a corrida foi muito limpa, se respeitou bastante, sabe? Até mesmo agora no final, quando o pessoal estava poupando combustível, o pessoal botava no inside, deixava o pessoal que estava a fim de ser na bota passar na boa, enfim. Estava agraciado aí com o terceiro lugar, o pessoal poupou demais, eu queria achava que eu conseguiria chegar em segundo, mas o Falcão aí, o grande Falcão, ele conseguiu dar o pulo do gato aí, surpreender todos nós com um pit só e com uma grande estratégia de poupar o combustível. Realmente foi fantástica a estratégia dele, tem que parabenizar, e parabenizar de mais uma vez ao João Carlos Nóbrega, que é um monstro, merecia essa vitória, estava batendo na trave também para ele, aniversariante da semana aí, parabenizar o João aqui também. E, enfim, faltou só uma pessoa aqui, que eu acho que o Jorge Lucavei tinha calibre para estar aqui posição. Deu um azar, caiu a conexão dele, mas vida que segue, faz parte do jogo. Agradecer a você pela organização da Liga, pela oportunidade de estar divertindo aqui junto com essa rapaziada muito legal. Um abraço aí a todos. Valeu, Pedro. Obrigado a você aí pela tua entrevista. Realmente, o Jorge foi uma pena a conexão dele cair. Ele estava fazendo uma grande corrida ali, tinha conseguido abrir uma boa vantagem para o Nóbrega, né? O Nóbrega que acabou cometendo um errinho no início da corrida e conseguiu se recuperar ainda, estava andando muito também. Bom, mas vamos falar agora com o segundo colocado da prova, José Falcão. Falcão, se eu não me engano, você largou dos boxes, né? Você conseguiu ainda fazer uma boa qualificação, mas preferiu largar do boxe e conseguiu chegar aí na segunda posição. Fez uma estratégia diferente, fez a mesma estratégia que o chefe da sua equipe, só que contigo funcionou. Falcão, fala um pouquinho pra gente aí como é que foi essa estratégia, como é que foi a tua corrida, como é que você estava vendo esse final de prova aí, se estava com medo de ficar sem combustível. Boa noite, Falcão. Boa noite, Sangue. Boa noite, pessoal que está assistindo aí o VT. Bem, eu fiz o 7º tempo, mas só para ficar lá na frente do box, porque eu ia largar do box de qualquer maneira. Então, mas aí eu tive a bandeira amarela, fechou o box para mim. Aí eu fiquei ali paradinho, quando o último carro passou, abriu, eu fiquei em último. E fui colocando combustível a cada volta da amarela ali, porque se não houvesse bandeira amarela, dava para mim tocar bem. E se houvesse, eu iria poder me recuperar. Então, 2 membros da equipe foram para frente, eu fiquei para trás. E aí fui economizando e consegui chegar com 54 voltas no primeiro stint. Aí faltavam só 45 voltas, 55 voltas, isso.
Essas 45 voltas, eu continuei economizando, porque a conta que as pessoas fazem normalmente, faltam 20 voltas, mas na realidade é a 20ª mais uma. E aí eu consegui realmente fazer uma economia. Se tivesse mais uma volta, eu talvez perdesse, porque eu cheguei no final já com 0,3 litros. E a coisa foi essa: todo mundo tranquilo, os carros bem espaçados, e quem pôde economizar, economizou, e quem não pôde, teve que parar. A estratégia do Nóbrega foi perfeita. Bom, já que não tem como economizar, eu vou correr o melhor que eu puder para poder recuperar a volta a posteriori. Ele fez isso quando ele entrou no box, ele estava 3 segundos atrás de mim. Eu sabia que ele ia voltar na minha frente, mas eu podia ali pegar um segundo, pegar um terceiro, e graças a Deus peguei um segundo ali e foi ótima corrida. Eu acho que estão todos de parabéns, e é isso aí. Vamos continuar aí a vida, que amanhã tem mais. Falou, José. Obrigado, Falcão, pela tua entrevista. Valeu aí por ter explicado a tua corrida, a tua estratégia. Funcionou muito bem. Eu acho que sem ela, de repente você nem teria conseguido aí chegar, né? Tivesse feito mais uma parada, seria difícil chegar no pódio. E você mostrou aí que a corrida de NASCAR também se ganha posições ou a corrida com uma boa estratégia. E foi o que você fez nessa corrida de hoje. Parabéns. E eu vou falar agora com o aniversariante da semana e o grande campeão de Michigan, João Carlos Nóbrega. Nóbrega que largou muito bem, conseguiu um ótimo stint durante toda a corrida. Ele estava andando um pouco atrás ali do Jorge Lucavey, mas o Jorge acabou tendo um problema de conexão e com isso o Nóbrega ficou sozinho. Ele realmente estava sobrando. Você e o Jorge Lucavey, fica até aí, enfim, nosso sentimento de pena aí pela queda do Jorge, que estava fazendo uma ótima corrida. Mas você, Nóbrega, andou muito. Você chegou a cometer um erro ali, caiu lá para trás, recuperou todas as posições. Fala aí como é que foi ver aí a CGT fazendo uma estratégia diferente, Nóbrega. E como é que foi a tua corrida? Se você ficou ali o tempo todo de olho no F3 para ver se ia dar tempo de voltar na frente. Boa noite, Nóbrega. Fala um pouquinho pra gente aí sobre a tua corrida hoje à noite. Boa noite, Sank, boa noite, Falcão aí, boa noite, Pedro. Primeiro, gostaria de agradecer os parabéns aí pelo aniversário, né? Dia 26, 3.3 aí na carcaça. E gostaria de agradecer primeiramente também o pessoal da equipe da Alliance Sky, o Feruti, aí, o Nunes, o Emerson, o Fraca e o Alexandre, que assim a gente foi conversando durante a corrida no TS e aí tá traçando a melhor estratégia. E agradecer também aos patrocinadores da Alliance Sky, né, a Gameplace, a R-Center, a Sete Contabilidade e a Shut, né, por estar apoiando a gente aí. Bom, olha, a corrida foi muito, muito boa para mim, assim, eu estava bem constante. No começo ali eu consegui ganhar a primeira posição ali naquele acidente lá e eu tava conseguindo segurar as investidas do Jorge, que estava muito rápido, principalmente com os pneus novos. E já estava até conseguindo abrir, só que o carro ele ficou estranho com o vácuo traseiro e perdeu a traseira depois de umas 3, 4 voltas já com o pneu aquecido. Eu consegui segurar o carro, caí lá para 12º, acredito. E aí consegui ir passando o pessoal se respeitando muito, assim, via que eu estava um pouco mais rápido e logo abria para a passagem e tal, então agradecer também ao pessoal que abriu passagem aí para mim. Aí eu consegui chegar na segunda colocação, mas estava 6 segundos, 6.3 do Jorge, aí é muito difícil, ainda consegui tirar quase 1,5 segundo, mas aí tentei fazer uma estratégia diferente, entrar um pouco mais cedo, para ver se eu conseguia ganhar alguns segundos, mas novamente o Jorge voltou muito melhor no pit, e meu carro ficou um pouco mais lento no pit stop, não sei porquê, e ele estava abrindo quando aconteceu a queda da conexão dele, cara. Infelizmente, eu acredito que ele pode ser que a gente, quando ele tivesse com os pneus gastos, a gente igualasse o desempenho, mas com certeza não daria para chegar nele nunca. Então, eu acho que virtualmente a vitória é dele. Mas foi bom. Aí quando eu vi que não dava para economizar, quando eu saí do box, a diferença estava em 8 voltas entre o que ia dar de combustível e o que ia e as voltas da corrida. Eu sabia que não ia economizar, que eu ia ter que fazer o splash no final, então o que eu fiz foi acelerar.
o Raul ele começou a poupar, mas eu já sabia que não ia dar, que era muito difícil dar. E eu acho até que ele resolveu poupar depois que ele foi atrapalhado por um retardatário, que ele estava bem colado em mim, estava a menos de 2 segundos. Quando ele foi atrapalhado, ele fez: olha, já que eu perdi a chance de seguir, eu vou tentar economizar aqui para tentar alguma coisa. Mas eu acho que ele economizou muito, assim, ele tirou muito pé. E no final eu sabia que ia dar tranquilo se eu fizesse o pit stop certinho e não fosse punido nada, ia dar tranquilo para vencer na estratégia. Então, o pessoal aí tá de parabéns, o Sank tá de parabéns aí pela organização, pela liga, cara, que é uma, com certeza, já nasceu grande, como eu falo sempre, que é uma das maiores do Brasil. E o pessoal só mostrou hoje aí o alto nível que são os pilotos, tá? E é isso, agradecer a todo mundo aí, valeu. Valeu, Nóbrega, obrigado aí pela tua entrevista. Ô, Nóbrega, vendo aqui a classificação, até queria falar com você um pouco sobre isso. Você está participando de um outro campeonato em paralelo a esse, mas é possível ver aqui na tabela que você agora tem 4 etapas, né, 2 a menos que o pessoal que está correndo, e faltam 4 etapas aí para o final, ou seja, você consegue as 8 etapas necessárias para o campeonato. Você acha que ainda tem chance de chegar? Ou seja, são 4 corridas para ir com a faca no dente? Ou você acha que vai ser difícil aí recuperar toda essa pontuação que o pessoal conseguiu abrir aí, mesmo tendo mais corridas do que você na temporada? Bom, é muito difícil, sabe, porque o pessoal tá sendo muito constante nos resultados. Entendeu? Às vezes o pessoal tem um que vai bem, o outro vai mal, mas aí o pessoal tá andando no mesmo nível praticamente e tá muito complicado, principalmente em ovais longos, de 1,5 milha, o pessoal não tá errando. Então é muito mais difícil a partir desse ponto, mas eu vou tentar. Eu tô aqui para correr, eu sempre corro para tentar chegar fazer o meu melhor, né? Deixar mais a primeira posição, mas vai ser difícil, vai ser bem complicado. Tá aí a entrevista com os 3 primeiros colocados. Parabéns, João Carlos Nóbrega, José Falcão e Pedro Carvalho. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse VT, pedir o pessoal aí para seguir a gente no Twitter, curte a gente no Facebook, segue a gente no YouTube, enfim, todas as mídias sociais, fica por dentro aí das novidades do iRacing Brasil. Próxima temporada promete, então fica de olho aí, fica ligado nas novidades do iRacing Brasil, que vem muita coisa boa aí pela frente. Um abraço a todos e até a próxima.